Olá, amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesses últimos dias, o pastor Paulo Júnior, ele veio comunicar que tinha cometido um pecado por manipular, ser rígido, grosso com a membresia. Pediu perdão, saiu do ministério, entregou o cajado, agora vai para o tratamento espiritual. E publicamente confessou seus erros, confessou seu pecado, e a gente vê ele muito abatido, falando, muito triste, mas consciente do que estava acontecendo, do que está acontecendo, e consciente do que fez diante de Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança as misericórdias. Eu creio que esse tempo que o pastor Paulo Júnior, ele deu para si, ele vai se recuperar sim. O Espírito Santo vai trabalhar cada vez mais em sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. E quando ele voltar novamente, daqui a 5, 6 anos, ele vai voltar uma nova criatura. Glória a Deus. Porque Deus converte, Deus muda. E a gente eu vi nessa sinceridade, nessa humildade do pastor Paulo Júnior, uma sinceridade que eu fiquei até espantado de ouvir um homem como o pastor Paulo Júnior falar. O que acontece isso nas igrejas do século XXI, e eles não estão nem aí. Tem pessoas que eu conheço que não saem da igreja, que não saem do ministério, porque tem medo do pastor, tem medo da praga do pastor, não quer deixar a igreja, não deixa a placa da igreja porque teme ao pastor, de uma maldição sobre a sua vida. Quer dizer que pessoas estão acorrentadas em ministérios. Pessoas que são ovelhas, mas são ovelhas presas, são ovelhas acorrentadas, que não têm o livre-arbítrio para ir, para visitar, não pode visitar, não pode ir para outra igreja, não pode ter acesso, conhecimento a outro ministério. Não, é uma vida presa na corrente, como eu tive no interior aqui do Ceará, e vi lá que os irmãos com certa congregação não visitava outras igrejas, mesmo tendo familiar dentro desse outro ministério. Os irmãos de sangue não poderiam, porque o pastor não permitia que os próprios irmãos de sangue poderiam visitar o ministério do seu familiar. E assim, irmãos, esse povo viviam, a gente chegava, uma vez como eu cheguei, a pessoa triste, magoada, porque o pastor impedia desse familiar visitar o seu parente em outro ministério. Isso é horrível, irmãos. Mas graças a Deus, o pastor Paulo Júnior, ele foi liberto. E nós somos ovelhas. Mas não vamos deixar ser servido por tiranos, homens glutão, homens que só quer sobreviver daquilo que a ovelha tem. Então eu fiquei muito compactado com o pastor Paulo Júnior e creio que assim vai começar essa limpeza espiritual na vida de muitos pastores, de milhares de pastores renomados em nosso Brasil. Fica na paz com Deus.